filosóficas e ao dual. Eu sou Alisson Santos e aqui no meu canal vocês encontram informações sobre os mais variados e diversos assuntos. Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já, ative o sininho para não perder nenhuma nova atualização, nenhum novo vídeo e vem com a gente, vem comigo adentrar nessa incrível, intrigante, interessante e infinita viagem. Bom, se aproxima o Natal e muitos de nós, sendo religiosos ou não, nos recordamos dessa figura mística, lendária e histórica que é Jesus Cristo de Nazaré. Acho que a primeira pergunta que um historiador faz quando lembra deste personagem inesquecível é: será que Jesus realmente existiu? Embora haja várias teorias da conspiração que negam a existência de Jesus e o postulem como uma invenção, o fato é que para os estudiosos do tema, fundamentados nas metodologias de estudo da história antiga ou da antiguidade, é um consenso histórico que naquela região do Levante, há mais ou menos 2000 anos atrás, houve um indivíduo de origem pobre e humilde, chamado Jesus, que causou um grande reboliço naquela região e fez com que sua passagem nesse mundo fosse de um impacto sem precedentes. Afinal, os ensinamentos dele deram origem à maior religião do mundo, religião esta que reinou absoluta por séculos, controlando todos os aspectos da vida social, cultural e religiosa de seus fiéis, através da autoridade da Igreja Católica no mundo que ainda não era secularizado. Ele é uma figura muito polêmica e desde que passou por aqui, pregando sua mensagem, passaram a interpretá-lo de diferentes e diversas formas, originando assim diversas correntes filosóficas e religiosas fundamentadas em sua mensagem. E isto ocorreu imediatamente após a sua morte. Então, entrar nesse campo de falar sobre a personalidade de Jesus é se colocar dentro de um debate controverso, pois as visões, as perspectivas e as interpretações sobre sua pessoa são múltiplas, diversas, variadas e muitas vezes conflitantes, e isto se reflete na pluralidade de cristianismos que temos presentes até os dias atuais. Então, para mim, enquanto historiador, devo tentar separar o personagem Jesus, o rebelde histórico, do personagem religioso, Jesus Cristo, o Messias. Neste episódio, explicitarei minha percepção sobre o ser humano Jesus histórico que viveu na região do atual Israel há mais ou menos 2000 anos atrás. Em primeiro lugar, Jesus ele era um judeu. Ele nunca almejou ou sonhou em criar uma nova religião e sequer imaginou que sua mensagem se expandiria para o mundo todo. Como um judeu, ele foi criado nos preceitos do judaísmo e em algum momento ele deve ter se tornado um crítico da própria religião judaica institucionalizada. Então, ele foi muito mais um rebelde reformador do judaísmo do que um suposto autor e criador de uma nova fé. O judaísmo é uma religião muito bonita. Qualquer pessoa que conheça um pouco sobre ela poderá afirmar o seguinte: suas práticas religiosas são muito complexas e seus rituais envolvem os seus fiéis do momento em que eles acordam até o momento em que eles irão dormir. Para vocês terem uma ideia, eles possuem em torno de 613 mitzvot, são os mandamentos, que eles devem seguir rigorosamente e cumprir ao longo de suas vidas. Desde a época de Jesus, o judaísmo era ancorado não apenas pelos seus numerosos livros sagrados, mas também pela tradição oral, ou rabínica, uma espécie de código religioso que era e é repassado de rabino para rabino, de geração em geração. E então, diante desse contexto, aparece o pobre menino Jesus, no meio da elite religiosa judaica, e começa a pregar para o povo mais ou menos o seguinte: tudo isso que estes rabinos estão ensinando para vocês é bobagem, é tudo bobagem, perca de tempo. Eu tenho um segredo para contar para vocês. Vocês não precisam de tantos rituais, seguir tantos mandamentos para se aproximar de Deus.
poderia ser Javé, Jeová, Yahvé, né, etc. Vocês precisam cumprir apenas 2 mandamentos e tudo estará resolvido. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Além disso, essa gente aí é tudo falsa, hipócrita, nem eles cumprem o que eles dizem. E acima de tudo, eles estão roubando de vocês. Ah, e tem outra coisa. Não vamos mais nos envolver com conflitos, com guerras. Vamos ser pacíficos. Nosso povo é fraco, a gente já viu isso. Todo mundo que passa aqui ganha da gente e acaba nos dominando. Vamos dar a César o que é de César, e senão as coisas vão acabar piorando para o nosso lado. E não é que ele tinha completa razão ao falar isso, né? Porque os judeus lutaram contra a dominação romana algumas décadas após a morte de Jesus e perderam feio, tendo até mesmo que saírem da região e se espalharem pelo mundo afora. Jesus seria louco? Ele se autodeclarou o Filho de Deus, o Messias. Para quem não sabe, na religião judaica há uma forte profecia, um forte entendimento de que um dia Deus enviará o chamado Messias, ou ungido, que libertará o povo judeu da opressão, do jugo de seus opressores, trará paz ao mundo e tudo ficará um paraíso. Jesus não foi o primeiro a se autodeclarar o Messias, e não nem o último, e os judeus estão esperando a vinda dessa personalidade divina até os dias atuais. Mas como era de se esperar, essa elite religiosa judaica não gostou nem um pouco da mensagem de Jesus. Então começou a conspirar contra ele, traçar estratégias para matá-lo. Jesus ganhou uma multidão de seguidores, que mais tarde, manipulada por essa própria elite, o abandonaria. Ele foi então acusado de vários crimes, dentre eles o de ser blasfemador, pois ele se autodeclarava o Messias, o Filho de Deus. Foi levado a julgamento perante o Sinédrio, que era o tribunal religioso, porém este não possuía o poder de sentenciá-lo à pena de morte. Então ele foi posto diante do tribunal político de Pilatos. Ele poderia ter se salvado, se revogasse sua própria mensagem e declarasse que ele não era o Filho de Deus, ele não era o Messias. Porém ele não fez isso e Pilatos não viu nele crime nenhum. Viu que se tratava de uma trama religiosa arquitetada contra aquele próprio homem, pelo que ele lavou as suas mãos. Desse veredito, repassando para o próprio povo, que preferiu soltar Barrabás, um grande criminoso da época, ao invés de Jesus. E como todos sabemos, o final dessa história não é muito feliz em partes. Jesus e sua mensagem de amor morreram agonizando naquela cruz. Os religiosos da época acreditavam que matar aquele pobre homem, sua mensagem morreria junto com ele. Todavia isso não aconteceu. Sua mensagem de amor ressuscitou mais forte ainda e se espalhou rapidamente por todo o Império Romano, transgredindo e subvertendo os ensinamentos da religião oficial do Império. Fizeram de tudo para tentar interromper o avanço do cristianismo. Porém não conseguiram, e sua mensagem de amor e esperança continua presente até os dias atuais. Querendo ou não, devemos admitir que aquele pobre homem transformou de sua própria maneira o mundo como nós o conhecemos. Gostaria de agradecer a todos que me acompanharam até aqui. Se curtiram o vídeo, não deixem de curtir, comentar, compartilhar e nos vemos no nosso próximo encontro.